À beira do fim da Primeira Guerra Mundial, na Carolina do Norte, nascia um garoto, filho de um fazendeiro e uma mãe dedicada à igreja. Mas antes mesmo de seu nascimento, seu destino já estava traçado por Deus. No dia 7 de novembro de 1918 veio ao mundo o maior pregador do século XX. Billy Graham. Dr. Billy Graham. Billy Graham. You're going to take your stand for Jesus Christ and you're going to follow him. It's going to cost you. I'm not asking you to follow Christ because it's easy. I tell you it's not easy to be a Christian. Billy Graham foi criado em uma família cristã e desde cedo teve contato com a fé. Seu pai era fazendeiro e pregador da Igreja Batista. Na adolescência, já familiarizado com a fé cristã, converteu-se aos 16 anos. Antes disso, seus pais o haviam levado à Associação de Igrejas Presbiterianas Reformadas, onde participou de várias reuniões e encontrou seu caminho no Evangelho. Joseph went to prison when he refused to yield to temptation. Expect to have some difficulty. And that's a part of our cross there. Jesus said, unless you're willing to deny self, your own selfish desires that are wrong, and are willing to take up your cross and follow me, you cannot be my follower and my disciple. Reconhecido como um evangelista de sucesso, ganhou o respeito de todos. A voz dele tem peso. E eu creio que exatamente essa integridade do Dr. Billy Graham, a consistência dele de vida e no ministério, é que prepara o terreno e o caminho para que ele seja ouvido desde as menores classes sociais, nos lugares mais pobres, dos países mais pobres, até as cortes, até os presidentes, até os reis das nações mais poderosas do mundo. Após concluir o ensino médio, ingressou na Universidade de Bob Jones, em Cleveland, onde se formou em teologia, antropologia e obteve o bacharelado em artes. Com a sua formação acadêmica concluída, passou a pastorear a Igreja Batista de Western Springs, afirmando que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. You young people, you have to make the choice. This is one choice you can't depend on your parents to make for you. Your parents can teach you and help you and do their best. And many of you parents have done your best with your children. You've prayed for them, you've loved them. But there comes a time when they have to make their own choice about Jesus Christ. They have to decide for themselves in the lonely arena of their own hearts. The greatest battle that's ever fought is this battle in the heart of a young person about Jesus Christ. Ele pregou tanto nos Estados Unidos quanto na Europa no período imediatamente após a guerra, emergindo como uma jovem liderança evangélica em 1943. You can have pleasure in sin. You can have a good time in getting drunk on drugs at a sex orgy. You can have pleasure, but it's short. It's for a season. It's soon gone. And there's a difference in the Bible between pleasure on the one hand and joy on the other. A influência do grande evangelista só aumentava a cada lugar que passava. Em 1948, em um quarto de hotel, Billy Graham e sua equipe evangelística estabeleceram um modesto manifesto, um código de ética para a vida e o trabalho, protegendo-se contra as acusações de abuso financeiro, sexual e de poder. Este código incluía regras sobre a coleta de ofertas nas igrejas, a colaboração apenas com igrejas que apoiavam o evangelismo cooperativo, o uso de estimativas oficiais de público em eventos ao ar livre e um compromisso rigoroso de nunca ficar sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa, a menos que outra pessoa estivesse presente. A mente vazia é a oficina do diabo. Então temos que entregar nossas mentes a Cristo. As Escrituras dizem que mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. A realidade é que a mente pode nos colocar em um estado de céu ou de inferno o tempo todo. Então, para estarmos em um estado de céu, é crucial entregarmos nossa mente a Cristo. Em suas famosas cruzadas, eventos evangelísticos de massa que organizava desde 1948 em estádios, parques e outros locais públicos, Billy Graham alcançou uma audiência impressionante de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. Certamente,
o pregador cristão mais ouvido da história do mundo. Discutir a figura de Billy Graham é discutir um dos homens mais importantes do evangelicalismo mundial. Alguém que pode ser comparado ao Charles Spurgeon ou ao George Whitefield da nossa geração. Um dos nossos maiores evangelistas. Isso é inconteste. Seus sermões sempre focavam na mensagem central: Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Pensamos que sabemos mais do que Deus, mas Deus tem um plano para a sua vida, e o plano dele é perfeito. Deus tem um plano, Ele tem a pessoa certa para você se casar, se você apenas confiar nele para te ajudar. Ele tem o trabalho certo para você, a vocação certa para você. Está tudo planejado. Se você disser: Senhor, seja feita a tua vontade, e se entregar a Ele, e deixar que Ele se envolva em todos os assuntos da sua vida. Apesar de uma vida marcada por sucesso, Billy Graham enfrentou críticas de cristãos fundamentalistas devido às suas mensagens de ecumenismo, sua aproximação com a Igreja Católica, especialmente com o Papa João Paulo II. Alguns críticos chegaram a chamá-lo de anticristo. Na esfera política, Graham é frequentemente visto como uma personificação do movimento evangelístico contemporâneo, que é alvo de críticas por promover o neoliberalismo, neocolonialismo, o racismo cultural, o conservadorismo social e o criacionismo antidarwinismo. Esses são fundamentos da modernidade ocidental aos quais muitos evangélicos contemporâneos resistem. Billy Graham também é considerado um representante da guerra espiritual contra o comunismo. Durante a Guerra Fria, ele foi financiado por empresas petrolíferas para defender a superioridade econômica e cultural dos Estados Unidos em um âmbito global. Ele serviu como conselheiro de vários presidentes americanos, incluindo Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, Bill Clinton e membros da família Bush. Além disso, teve uma ligação importante com Martin Luther King Jr. To pray for our president and for those in authority, as the scriptures have told us, he faces tremendous responsibilities. Reverend William Billy Graham's untiring evangelism has spread the word of God to every... Em 1970, Billy Graham declarou que o feminismo era um eco de nossa filosofia geral de permissividade e que as mulheres não queriam ser jamantas competitivas de ataques contra o machista. Ele afirmou ainda que o papel de esposa, mãe e dona de casa era o destino da verdadeira mulher, conforme a ética judaica cristã. Billy Graham considerava o homossexualismo um pecado e em 1974 descreveu como uma forma sinistra de perversão. Em 1993 ele declarou que a AIDS poderia ser um julgamento de Deus. 2 semanas depois ele se retratou dizendo: "Não acredito nisso e não sei por que disse isso." Graham também se opôs ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, afirmando: "Acredito que o lar e o casamento são a base da nossa sociedade e devem ser protegidos." O obituário de Billy Graham observou que ele evitava discutir a homossexualidade como uma questão política. "Acho que a Bíblia ensina que a homossexualidade é um pecado, mas a Bíblia também ensina que o orgulho é um pecado, o ciúme é um pecado, o ódio é um pecado. Os maus pensamentos são um pecado. Portanto, não acho que a homossexualidade deve ser escolhida como um pecado preponderante que cometemos hoje." Antes de morrer, Billy Graham foi questionado sobre o seu legado. O que ele deixaria para a posteridade? Quais conselhos deixaria para quem viria depois? Na sua última entrevista, ele declarou que Jesus said, "I'm the way, the truth and the life. No man cometh to the Father but by me." The only way to the Father, Father God, is through His Son, Jesus Christ. Now, why Jesus? He's the only one that was born into this world without sin. But more than that, He was the righteous one. And when you come to Him, you're clothed in His righteousness. God no longer sees your sin. He no longer sees your own heart. He sees Jesus. Meus amigos, se vocês assistiram o vídeo até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever nesse canal. Esse vídeo me deu muito trabalho, por isso eu te convido a deixar o teu like, teu comentário e compartilhar o vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar nos incentivando a continuar produzindo mais conteúdos como esse ou até melhores do que esse para compartilharmos com vocês aqui nessa comunidade.